Diz ali gravando, tá no gerúndio, ó, NDO. Boa noite a todos mais uma vez. 19 horas 40 minutos do dia 22/7/2021. Turma aí, turma um de Cajazeira. Cursinho comunitário para aprovação dessa galera. Gente, a leitura ela é a base. A aula de gramática sem leitura, a aula sem leitura, na verdade, ela tá no lugar errado. Qualquer aula, qualquer disciplina. Claro que foco em leitura está na disciplina aqui, mas estudar uma disciplina sem leitura é perigosíssimo. Os poemas, Mário Quintana. Aqui um convite para quem não gosta de poesia. Porque para quem gosta vai estar em casa. Para quem não gosta, acha que não entende, acha que é chato, acha que não tem sentido, eu concordo com você e praticamente tudo isso aí. Claro que num nível diferente, mas concordo sim. Só que você deve buscar na poesia um significado que você já conhece para ter como reforço. Não é o que o autor pensou, não é o que ele estava. Não sei lá o que o autor pensou. Cara, Mário Quintana, nem tomei café com ele, nada. Mas diz assim: o título é algo importante para a interpretação textual. Os poemas, ó, é o plural. Não é o poema, não é um poema, é os poemas. Dá um quantitativo interessante. Que eu não sei quantos são, mas mais de dois com certeza, né? Podem ser todos os poemas. Primeiro verso diz assim: os poemas são pássaros que chegam. Os poemas são pássaros que chegam. Vou dar um tempinho só no primeiro verso. Você não gosta de poema, mas você sabe que são pássaros. Sua mente buscou aí na sua memória que o pássaro voa, que ele vai e volta, que ele tem, né, penas e que dá a ideia de liberdade. Você com certeza sabe isso, mesmo não gostando de poesia. Não tem como fugir, certo? Não tem para onde ir. Você vai perceber isso aí, salvo as situações bem delimitadas. No geral, você vai perceber isso. Não se sabe de onde e pousam no livro que lesmo. Esses pássaros que pousam no livro não é o livro de verdade, aqui é uma comparação. Que as palavras pousam no livro, elas se assentam no livro escrito. Rapaz, esse livro aqui mesmo do professor Raimundo Matos de Quer é show de bola, velho. É show. As palavras pousam aqui. É um livro um pouco mais técnico, mas tem uma linguagem também, assim, sabe, que te faz pensar. Quando fechas o livro, eles alçam voo. Se você é cristão, você vai entender bem essa frase que eu disse aqui. Se não é, talvez já tenha ouvido. Diz que a Bíblia fechada é um livro comum. Alguns vão dizer assim. E que aberta é a palavra de Deus. Associe isso para você entender um texto, um outro texto. Como de um alçapão, eles não têm pouso, nem porto, não tem parada. Alimentam-se um instante em cada par de mãos. Abertas, né? E partem, ó. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, sem os pássaros, né? No maravilhado espanto de saberes, de muitos saberes, muitas informações, que o alimento deles já estava em ti. Gente, como assim? Isso quer dizer que o significado da poesia está na gente, não na poesia. E eu falei semana passada sobre novelas e tal, que se eu perguntei em relação a quem assiste novela, se a novela antigamente era algo como é hoje, porque hoje você interage com as novelas, em que sentido? Você modifica personagens, você modifica até o tempo de novela no ar, porque a interação é forte. Mas isso não é tão moderno, não é tão recente, não. Machado de Assis já fez isso lá, quando ele pegava em capítulo e dizia assim, você, leitor, entende o que dessa parte aqui? Machado de Assis, naquele contexto, sem rede social digital, já tinha uma preocupação com o leitor, porque o leitor é quem tem o significado. É quem gosta e quem não gosta, e vamos pensar de forma capitalista, é quem compra e quem não compra o livro. Mas, gente, redação, como assim? Gente, a aula de gramática, ela te dá 400 pontos na redação, olha que coisa boa. Então, frequente gramática e pensando em redação também, sem problema nenhum. Claro que não com as mesmas abordagens da aula de redação. Competência um, que é a língua portuguesa, a gramática, a formalidade, né? E a competência 2, que são os mecanismos linguísticos. Ou, dois não, perdão, 4. 400 pontos. A diferença, assim. Quando você pensa em língua, pense em história, pense em um elemento vivo que nasce, cresce, reproduz e morre. Uma língua não falada, não escrita, ela morreu. É morta.
Olha só a periodização aqui, gente. A nossa língua, não é esta que nós falamos, mas o nosso histórico linguístico do português, eu não sei contar muito, mas tem quase 2000. Oxe, antes de Cristo? Caraca, meu. Uns 2.500 anos, mais ou menos, de formação do nosso idioma. Cara, velho, é muito tempo. Olavo Bilac disse: última flor do Lácio. É uma região da Europa. Inculta e bela. Por que inculta e bela? Quando você fala de inculta, você está pensando justamente aí um pensamento contextualizado, tá bom? Nas invasões dos povos dominantes, por exemplo, aí os romanos dominavam um povo, o que, é que eles faziam? Impetrava a língua, o idioma, porque o idioma ele carrega em si a alma de um povo para outro povo, e aí começa a convencer, começa a julgar, começa a fazer pensar como. Não exatamente assim, mas, sabe, é igual você chaveca alguém lá, você passa o traço assim, a conversa, né, já vai fazendo a ideia da pessoa mudar, né? Sim ou não, talvez, quem sabe. Você diga sim ou não, que é importante para a sociedade. Então, por que inculta? Porque quando o dominante mandava lá que se ensinasse a língua ao dominado, não era o imperador que ia, não era o letrado que ia, era o soldado, era o peão, e o peão não tinha aquela mesma escolaridade que o doutor, né? Pois é, então por isso que é uma língua inculta. Ao mesmo tempo bela, porque aí ele está romantizando, né? Bela porque é viva. Ouro nativo, natural da nação, do país, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Cascalho, ó, é porque é algo do dia a dia, está no chão, está no pisado, a língua está no pisado e está no fazer do povo. Bom, aqui é a região do Laço, na Europa, mas aí um conceito mais geográfico e histórico, só para reconhecer aqui a imagem mesmo. Este poema, muita gente já leu. Muita gente já leu, já viu, já viu. Já viu. E nós vamos vê-lo aqui em outras aulas. A gente não vai lê-lo hoje todo, não. Mas, mais uma vez, a importância de ler o título e ler uma parte do texto e pensar para melhorar a sua interpretação textual. Gente, anote essas coisas e pratique, porque anotando e praticando você vai crescer. Se você só observa, só assiste a aula passivamente, não está interessante o processo para você. Olha o título, Aula de Português, Carlos Drummond de Andrade, poeta. E, nossa, aula de português, bem na aula certinha, né? Olha como ele começa, a gente falou só a primeira estrofe. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. Esse fala assim, que miserável, só porque ele pode dizer que é fácil de entender. É porque você está pensando na gramática normativa da escola, com as regrinhas de regência e crase, mas ele pode não estar falando disso aí. Porque se fácil de falar e de entender, pô, a gente nasceu nesse país, nossos avós, tios, parentes, amigos, falaram com a gente quando criança, a gente foi crescendo na língua. Não é fácil de falar. Não é fácil a gramática, a linguagem técnica. Não é fácil para ninguém. Ela é artificial. Mas uma coisa importante, antes de falar de língua, Drummond foi muito feliz. Ele fala a linguagem. Gente, a linguagem é o todo. É o universo, é a conspiração, é o pensamento, é o sentimento. Quando você fala da linguagem, é um conceito mais amplo. E a língua é um tipo de linguagem. Códigos, linguagens, códigos e suas tecnologias. Está lá nesse contexto. Tudo bem? Cláudio tá aí? Ou não? Não. Não, né? Mas eu quero que alguém leia para mim esse texto. Não quero ficar lendo o tempo todo, não. Lê esse texto para mim aí, por favor. Quem pode ler? Dizemos que não há discurso neutro porque os operadores argumentativos ou discursivos orientam o discurso para determinada conclusão. O que isso quer dizer? Qual a importância disso dessa aula? Eu postei esse dias no status, que eu vi um colega postando em um grupo, achei interessante. Eu não sei se ainda está aqui, não, já foi. Mas ele colocou uma reportagem, uma notícia que dizia mais ou menos assim: polícia mata homem e que liberta vítima. Tipo assim. Vocês lembram o que isso quer dizer com essa frase? É o seguinte:
Por que dizer polícia mata bandido, polícia mata homem, e não dizer assim, policial livra a refém, e ponto. Por que focar que ele matou o cara? Qual a intenção? Ah, não, beleza, não tem nada a ver, não. Se você acha que não tem nada a ver, é preocupante, porque quando diz assim, sem terra invadem, e outro fala assim, sem terra ocupa. Se você achar que ocupa e invadem é só sinônimo, a coisa está Seria apertada. para romantizar? O que, que você pensa sobre romantizar? Para eu poder falar com você a linguagem que você espera. Que eu posso pensar em romantizar em outra coisa. E aí a gente não. Não sei, deixar mais atraente pro leitor. Agora, aí eu vou aproveitar, até como é bom dialogar, que dialogar traz luz à situação. Quando você diz atrair, eu vou pensar, sabe em que aqui? Quando um predador atrai uma vítima, eu pensei isso. Porque atrair, você atrai alguém para alguma coisa, concorda? Você não atrai por atrair, você tem um foco, você vai para aquela festa, bota aquela beca, aquele perfume, aquele Malbec tradicional de um boticário. Você quer atrair. Para quê? Agora você sabe. Entendeu? Então, quando você atrai o leitor com essa frase, polícia mata, você quer gerar no leitor que significado? Quer que ele pense contra quem ou a favor de quem? Porque não tem nada neutro. Ó, não tem nada neutro na linguagem. Quando eu digo que eles ocupam a terra, é uma coisa. Quando eles invadem a terra, é outra. Os portugueses descobriram o Brasil, é um significado. Os portugueses tomaram o Brasil, é outra coisa. Não tem nada neutro no mundo da comunicação. A balança é muito cheia de. Mas, mesmo que eu não queira que isso seja, não tenho mais como me livrar desse pensamento. Entendeu? Claro que, como diz uma professora, uma doutora da UESB, a gente precisa suspender muitas teorias e ir só para a prática mesmo. Não precisa, né, sabe, buscar ideologia em tudo. Mas mesmo assim, não buscando ideologia em tudo, mas no geral do texto você tem um pensamento. Entendeu, Manuel, o que você falou comigo? Que eu não sei quem está falando, que eu não estou olhando aqui o nick de fala, não. Jonatas. Jonas, você entendeu a minha fala diante da sua Entendi. pergunta? Entendi. Ó, essa imagem aqui, interessante como as coisas mudam. Eu uso esse material há 1 ano e meio, mais ou menos, e quando eu postei isso aí, tinha um conceito que eu nem sei mais o que eu pensei na época, não vou mentir para vocês, não. Mas hoje eu já trago para a nossa realidade de aulas virtuais. E naquele momento que eu coloquei isso aqui para slide, não tinha aula virtual, nessa pegada que a gente está aqui. Mas olha só que muita gente tem acesso à tecnologia, mas não está ainda entendendo o processo e nem está em situação adequada para isso. Não acontece com muitos de nós? Sim. Esse notebook que eu estou usando mesmo aqui, oh meu Deus, eu provavelmente não. O tempo de vida dele deve estar assim, ó, correndo, porque ele não foi feito para ser usado com essa intensidade. Foi feito para ser usado menos. Esse celular aqui, show de bola. 128 megas de memória. Mas mesmo assim, não foi feito para essa intensidade de informações. Então a gente está nesse conflito entre o que eu sou, tenho, e o que eu preciso fazer com a tecnologia. Bom, essa é a nossa mascote chamada Lua. Ela sempre aparece com perguntas. Gente, vocês estão entendendo a aula? Tá tudo ok para vocês? Sim. Sim. Claro. Gerando significado, tá revisando, tá botando uma base boa. A gente tá na parte de base. Pronto. Gente, onde começa a linguagem? Há mais de 40 mil anos antes de Cristo. Ah, porque o Enem inventou esse negócio de linguagens, códigos, não inventou nada não, rapaz. Ele só deu sabe, uma arrumada ali, ó. É igual o transporte, ninguém inventou não, assim, né? Ninguém modernamente, essa coisa vem, a gente vai dando uma nova roupagem só. Quem foi a primeira pessoa, isso aqui, quem foi a primeira pessoa que aprendeu a ler? E como aprendeu se ninguém sabia ler? E como sabia se estava lendo se nunca leu? Essa pergunta é uma pergunta fundante. A gente tem uma resposta possível. Figuras rupestres. Porque, olha só, isso aí gera um texto. Por favor, você, estudante nosso aqui, desse cursinho, preparando para aprovação, não chame isso de outra coisa nesta aula, a não ser de texto.
texto não verbal, ponto. Ah, mas na aula de história chama de... Aí você agrega outros nomes, mas aqui é um texto não verbal. Ou seja, eles, os homens das cavernas, já liam, já escreviam de forma não verbal, ok? E eles queriam interpretar o quê? O dia a dia, e o cara saía de manhã cedo para trabalhar aquela labuta, pegar a jegue, pegar mula, pegar onça, pegar leão, e quando voltava, rapaz, eu tô estressado, não tenho Netflix, não tenho um Amazon, não tenho um Google, o que eu faço? Eu vou desenhar, velho. O cara era artista, Picasso lá, ó, o dia do cara foi. Vou escrever uma redação em imagem. Rapaz, a sua palavra é melhor do que a minha, tenha certeza. Porque isso, o que você fala, é o que eu vou dizer só com outras palavras. Ele estava gerando o texto dele que era possível naquele momento. Aí tem um cara, Cortella diz assim, que a gente fica às vezes procurando, né? Ah, eu não tenho condições. Ah, eu só tenho esse celular. Ah, eu só tenho esse livro. Não estou dizendo que a gente não tem direito de lamentar. Acho que você tirar o direito de lamentar, claro que demais, né? É sobra, como diz a galera, é até frustrante, mas lamente, mas, pô, véio, esse celular aqui não é o que eu queria, não, mas rapaz, é o que eu tenho, né? Que massa. Pronto. Então, é o melhor que eu tenho. Aí, quando eu puder ter outro melhor. Então, o cara não tinha a redação a dissertativa, argumentativa. Pô, peraí, ele estava em outro contexto. Vou desenhar. Aí vem aqui, desenha um jeguinho, uma mulazinha, sei lá que bicho é esse. Aí vem aqui, ó, parece que é caça, pesca, não sei. Era o dia do cara, pô. E aí, ó, a aula de história chama de pintura rupestre. Aqui a linguagem não verbal é ponto. O cara tava com chifre, ó. Ixi, já tinha naquela época lá. Doido. É coisa antiga. Gente, ó, vai aparecer aqui duas imagens. Opa, uma só por enquanto. Eu nunca vi um político honesto. Alguém conhece esse cantor? Eu falo conhecer, né? No sentido de... Eu não. Não, né? Eu também não conheço muito, mas assim, e ele tem tempo já na história da mulher, não lembro o nome dele, não. Mas me parece que ele tem deficiência visual. Você sabendo essa informação agora minha, esse texto verbal já deve ter outro sentido. Porque quando eu falo, eu nunca vi um político honesto, e ele tem deficiência visual, a primeira ideia mais prática é realmente que ele não viu mesmo. Que ele não vê essa visão nossa, né? No Assim. sentido literal. E não, literal, não vê, não. Não que ele não esteja também dizendo em outro sentido, tipo, eu nunca vi, tipo, nunca convivi, nunca soube que existe. Então, para você ver que a palavra e o contexto, elas têm que andar atreladas para poder gerar significados. Um significado só, dificilmente. Nem o texto de lei jurídico, se alguém fosse se tornar advogado, ele não vai ter uma interpretação só, tanto que tem a jurisprudência, tem o STF, que vai dar uma leitura mais próxima, baseada em outras leituras, para poder assim, amarrar uma ideia. Então, a linguagem ela é simbólica. Bota isso na cabeça, a linguagem ela é simbólica, ela não é a realidade, ela tenta representar a realidade. Os desenhos escritos aí, ó, você falou da redação aí, ó, chamados desenhos escritos, tá vendo? Essa da redação da época, ou escritas pictóricas, ou figuras rupestres. Os nomes, né? Para mim aqui não é tão importante, é só importante você sinalizar. Caneta azul, azul caneta. É um trocadilho, o cara ganhou um dinheirinho bom, foi o cara que criou aquela rua aqui, sensato. Por que a gente não ganha um dinheiro assim, velho? Poxa. Caneta azul, azul. Aí foi só, eu acho que nem sei quanto o cara ganhou. Uma fortunazinha. Bom. A escrita foi inventada diversas vezes, separadamente, nas grandes civilizações da antiguidade. Não existe uma criação da escrita. Cada escrita, cada povo que foi desenvolvendo por necessidade. Robert Lamb, para que nasceu a escrita em geral? Se você quiser pensar de forma ideológica, já pode pensar assim, claro que eu falo aqui na aula de gramática, não tem a ver com história esse conceito, mas é um capitalismo lá, sabe? Porque eu tenho que provar que essa terra é minha, então um registro importante. Então a ideia de propriedade motivou a escrita. Ponto. Olha aqui, para quem acha que o alfabeto é difícil hoje. Tá aí, ó, a origem. É isso que eu fico olhando. Como é que as crianças antigamente, tipo no Egito, como é que conseguia aprender rápido, né, esse alfabeto? Mas justamente é aquela questão de eles estavam naquele ambiente. A gente está o quê? 5 mil anos depois e quantos mil quilômetros depois? É outro significado, é outra cultura.
Para mim, não tem sentido algum. Eu só sei que é para o nosso vocabulário porque alguém ensinou que é. E pode ter ensinado errado, porque a gente não tá isento de ter informações erradas por estarmos no mundo tecnológico. Então, assim, tá aí o que era a escrita daquela época, milhares de anos. Para eles tinha um sentido. E, assim, os copistas era o cara que dominava a comunicação escrita. E sempre foi... Oh, gente, aí vocês vão ter o seguinte estalo. Redação sempre foi difícil. E eu falei sem nenhum... para aumentar a trauma de ninguém, mas é um fato histórico. Toda sociedade que tem a letra como um elemento cultural sempre teve uma quantidade pequena de gente que dominava isso. Isso aí é histórico. Não quer dizer que você não vai aprender, mas você vai aprender algo, com certeza é um grupo seleto. Então, se esforce para aprender. Tem a inspiração? Tem, mas tem a transpiração também. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Gente, o que isso tem a ver com gramática agora, velho? Tudo aqui está conectado. Pelo menos tem que estar. Você vai no nosso começo de aula, diz assim, ó, a linguagem pictórica. Eles não tinham uma palavra, o que eles tinham? As cores, muito colorido. Então, assim, a propaganda visual bebeu muito nessa fonte aí. Claro que, né? Refeita, remanejada. Olha lá, uma é laranja, outra é verde, outra é azul. Certamente com alguns significados inerentes a isso. Por que laranja? Porque laranja talvez é laranja mesmo, né? O verde e o azul é a ideia da dimensão, né? Da proporção. Então, hã? Preciso aumentar. Ó, Lua apareceu. Níveis de linguagem. Gente, vocês estão anotando as coisas. Um print ou outro. Não fica printando, porque você não vai resgatar os prints, com certeza não vão. Ninguém fica tirando print, não, que você não vai chegar lá. Tira um print ou outro, não puder copiar, mas mais, ó, dá uma anotada, chega assim na sua agenda, ó, anota uma coisinha. Eu gosto de me acompanhar aqui com a agenda. Então, quando a gente fala nível de linguagem, não pense em hierarquia, não. Não pense em hierarquia, não. Pense em situação. Quem pode ler para mim essa primeira tira aqui, para não ficar lendo, né? Que aí, sabe como é que é, né? Quem pode ler para a gente a primeira tira? Posso? Pode. Meu Deus do céu. A minha filha só tem 18 aninhos. A primeira tira, no caso, é toda ali. É todos os quadrinhos da primeira tira. É uma tira, é um dos elementos todos. Tá? Você deve ser muito mais velho que a minha filha. Você está emitindo uma parvoíce. Parvoíce. Quando fala nível de linguagem, vocês devem pensar em situação comunicativa, formalidade, informalidade, idade, local. Você vê aí que tem um homem mais velho, com uma linguagem, com um nível de linguagem, e o cara mais novo do que ele, com a linguagem mais antiga. Porque quando você fala voz-me-ser, não é do nosso século. Século XV, século XVI, parvoíce também não é tão recente. Mas o cara que fala isso é o cara mais novo, que deveria ter uma outra linguagem, deveria, aspas. E outra coisa importante que as questões do Enem, vestibulares trabalham, é a questão do humor na tira. Vocês veem assim, humor. Isso é humor. Aí muita gente fala isso, que desde a quinta série tem essa complicação com os alunos. Professor, não achei graça, não. E às vezes eu aqui, poxa, não achou graça. Aí eu fui entender que realmente o aluno não é obrigado a achar graça, até porque a graça é uma coisa particular. Não tem aquela coisa que você ri, você, puxa, não entendi nada que ele tá rindo. Não acontece isso. Você tá com dois amigos, tá lá, 3 amigos vendo uma situação. Tu morre na risada e o outro olha assim, rapaz, não vi graça alguma. E aí, no Enem, o que eu faço com isso aí? Que eu acho uma graça, o outro não acha. Você tem que pensar tecnicamente. Quando se fala em humor, quando se fala em graça, engraçado, está se falando de contraste. Como assim contraste? E contraste tem a ver com expectativa. Eu espero que alguém mais velho, que é o senhor ali, os braços cruzados, os dois parecem já não estar assim, chegando muito bem, ele tem uma linguagem mais antiga. Mas aconteceu o contrário, o cara mais novo com uma linguagem antiga, ou seja, o humor dessa tira está nisso aí, nessa idade e linguagem de cada um. Embaixo tem, e esta é a guria que te falei, Ibache. O que foi? Oxe,
Lá, e ele é bem baiano, viu? E parece que eu ouvi a galera do trio me chamando. Vamos falar de estética, né? Ali, ele não se agradou da moça, não. Ele, para não dizer uma coisa assim mais grosseira, foi até gentil, ele, ó, sartou. Aparece dois caras assim, e aí, brother? Então, quando se fala em nível da linguagem, não pense em superior e inferior. Fale assim, ó, eu estou analisando a situação da língua em cada momento. Gente, tudo bem com vocês? Tá, ok? Isso aqui eu não vou ler, não, que a gente está falando já sobre isso aqui. Agora aqui a gente dá uma palhinha, ó. Norma. São duas normas. Duas irmãs. Da mesmo tronco. Quando eu falo norma culta e norma coloquial, olha que são duas normas. Elas têm regularidade, elas têm regras. Quer dizer assim, fulano fala errado, ele não sabe nada. Não existe isso. Ele fala aquilo de acordo com aquele ambiente dele ou dela. Quando você fala na norma culta, é a gramática escolar, é aquela formal, é aquela técnica, é aquela rebuscada. Não tem gíria, não tem palavrão, não tem xingamento, não tem frases reduzidas. A norma coloquial segue outra regra. As gírias são possíveis, as reduções. Como assim as reduções? Se a redução fosse uma coisa totalmente ruim, você teria que pedir um pneumático. Comprar um pneumático, não, você compra um pneu, né? Eu quero. A Jequié tem uma cinemacoteca. Que troço é a cinemacoteca? Cinema, cine. Então a língua, ela se apropria da ideia de redução de forma cultural. Não é preguiça. Pode ser também. Mas é normal que a língua vá enxugando os termos. Aqui seria bom um print. Estamos na tela 22. Um print aí seria interessantíssimo. Pelo seguinte, ó. Se você acha que a gramática é difícil, eu tenho uma notícia ruim para você. Eu tenho uma notícia péssima. Não existe uma gramática, existem várias gramáticas. Então, você tem agora que triplicar a sua atenção. A primeira gramática é aquela que a gente já pensa da escola, porque é a gramática normativa. Ela está preocupada com certo e errado. Ela está preocupada, na verdade, em fazer com que você escreva e fale como se você fosse um documento. Você nem é uma pessoa, você é um documento. Você é a Constituição. Você fala e escreve como ela. Isso é preocupação da gramática normativa. A gramática descritiva, ela não está preocupada em julgar. Ela vai dizer assim, mas meu coordenador, ele é da cidade de Darumira. Na região de Darumira tem essas expressões assim. Não, ela mora em Conquista. A Conquista já tem essas expressões. Certo e errado não é uma preocupação para a gramática descritiva. E os vestibulares bebem muito nessa gramática, a ponto de pessoas assim, não teve gramática na prova não, só interpretação. Será, bichinho? Gramática histórica justamente é aquela que eu mostrei a vocês um pouquinho antes. É que a língua ela vai, sabe, perpassando pela história. Origem, desenvolvimento, aparição, pariu e morte quando não se é falada. Gramática comparativa é o português com espanhol, com italiano, com francês, que são línguas irmãs. Essas podem ser comparadas. Não é que você não pode traduzir do idioma, não estou dizendo isso não, mas o termo técnico para gramática comparativa é das línguas irmãs. Gente, essa tela aqui para vocês está tudo ok? Ela é fundamental para a gente ter uma ideia de gramáticas durante todo o curso. Pra mim tá, tirei um print já. Nessa tela aí. Também tirei o print. Aqui não preciso esboçar muito, mas olha só. Nível não é hierarquia. Não é superioridade e inferioridade. Nível regional é porque é aquela linguagem de região. Nível vulgar é aquele nível mais popular, que não está preocupado com acerto e erro. Nível técnico, as aulas têm nível técnico. Cada professor tem uma linguagem técnica, mas que a gente brinca, não sei o que, descontrai, mas alguns termos são da disciplina. Quando você fala que gramática comparativa, eu estou falando uma linguagem técnica. Até porque você pensar em comparar, você vai comparar todas as línguas, né? Então, mas tecnicamente comparativa é só do idioma mais próximo do mesmo tronco. Nível literário artístico. Bom, vamos pensar aqui em redação dissertativa. Nenhum desses termos aqui
vão aparecer muito na dissertativa, por quê? A regional não, a vulgar nem vê, a técnica profissional só quando se for mencionar alguma coisa bem específica, literária e artística não é interessante porque fica um texto muito polissêmico e a dissertação argumentativa ela é mais objetiva, ok? Lembrando que esse material está no Classroom da gente, né? Aqui é a turma 1, é isso? Está lá no Classroom, turma 1. E já tem material da próxima semana lá, gente, ó, material a gente consegue antecipar um tempo bom para você justamente fazer um programa de estudo que você contemple aí uma leitura prévia da aula. Pensei que alguém havia entrado. Acho que só foi só... Quem pode ler esse aqui pra gente? Me ajuda na leitura também. Vamos lá. Uhum. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não, se preocupe. É só um furúnculo. Um furúnculo. Eu acho que o cara quase morre sem precisar morrer. Nessa tira aí, o nível de linguagem está em questão ou não? Ou os níveis de linguagem estão em questão ou não? Entendi. Eles estão falando no mesmo nível de linguagem? Não. Vamos... O médico tá falando uma norma mais culta, mais técnica da área dele. E aí você fez uma colocação importante. Não é a norma culta exatamente, é a norma técnica. Se parecem, óbvio, claro. Mas por que é técnico? Porque isso é uma linguagem da área de medicina. Da área de medicina. Tanto que o cara que for assistir... Ó, botou a mão no coração. O cara quase deu um ataque cardíaco ali. Não sei se nem o nome técnico é ataque cardíaco mesmo. Deve ter outro nome. Não sei. E aí o cara... Não, peraí. Tá, só é um furúnculo só furar o zóio aqui, tá certo. Gente, tudo ok? Tudo ok. Sim. Nós vamos para um momento agora que é um dos que eu mais gosto. É um dos mais importantes. Resolver questões. Resolver questão alimenta sua aprovação. Pode botar isso. Às vezes você não estuda tanta teoria, os conceitos, mas estude. Mas se você não resolve questões, aí é preocupante. Muito preocupante. O caminho da aprovação, ele passa por resolução de questões. Ponto. Agora eu preciso que alguém leia para mim o enunciado. O enunciado está ali na representação. E alguém lê comigo o texto, porque eu não vou ler sozinho, não. Eu peço que alguém leia o enunciado, e pode ser a mesma pessoa ou outra pessoa lê comigo o texto. Para vocês resolverem a questão em 2 minutos. Quem vai ler o enunciado para a gente? Eu. Pode ir? Pode sim. Na outra eu sou o senhor. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido. Coisa importante, gente, é começar a resolver a questão pela questão. Porque a gente fica lendo lá o texto e preocupado na questão, vai logo na questão para você saber qual o contexto, qual o assunto, quais questões, quais conteúdos são abordados para você ir para o texto pensando. Então, você sabe que ele está focando na conversa telefônica, que é a relação de um gerente de banco com um cliente. Os detalhes o texto vai dar. Vamos ao texto. Alguém lê comigo. Eu vou ler o gerente. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de um veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei em você que você ainda tivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vocês notaram que alguma coisa mudou aí?
que o tipo de linguagem, de comunicação, de frases, de expressões mudou a partir de um momento que alguém percebe que o outro é mais próximo do que, aspas, deveria? Porque a relação de um gerente com o cliente é formal mesmo. Mas se o cliente... Olha só que uma pessoa pode ser várias coisas ao mesmo tempo. É funcionário do banco, mas ele entrou em contato com o banco para um financiamento, que é coisa de cliente. Então, o perfil é diferente. Mas quando se descobre que aquele cliente já é mais próximo do que outros clientes, a linguagem retoma isso aí. E qual resposta abaixo, A, B, C, D, E, retrata essa questão e o texto? Quem já viu a questão e lembra, parabéns. Quem não viu e não lembra, vamos rever. Quem fez e errou ou acertou, vamos ajudar um pouquinho mais. Agora, 2 minutinhos, respondam aí essa questão. Qual será a resposta certa? Alguém está perguntando ali, letra B. Vou de B também. Eu vou de B, professor. Vai de B também. Eu coloquei no chat, mas vou falar no microfone, letra B. Letra B, né? Ó, a gente sabe que nas provas tem a resposta certa e as respostas certas, mas não tão certas. A letra B, infelizmente, se encaixa nessa aí, porque ele fala assim, a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Essa letra B, ela tem sentido ao texto, obviamente ela dialoga com o texto, mas ela não estabelece, ela é mudança de linguagem em si. O que está mais próximo, o que está melhor é a letra A. A adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Roberto, mas a letra B também diz isso, mas diz menos. Roberto, então às vezes eu posso usar o critério de quantidade e qualidade da resposta para julgar se é certo ou errado? Pode sim. Entendeu? Ele fala assim, ó, Julinho, aí a informalidade caiu matando, porque antes era, senhor, estou apresentando um programa, o senhor é nosso cliente, tá? Ó, de senhor para Julinho, a informalidade caiu matando. Gente, nessa questão, alguma dúvida? Não. Próxima questão, essa eu não vou ler o enunciado. Aliás, ninguém vai ler o enunciado, vocês vão ler aí sozinhos. E vocês têm 2 minutinhos para responder. Um pouquinho mais, é claro, né? Se bem que, assim, quando a questão eu passo para casa, eu fico mais exigente com o tempo. Quando eu trago a questão, assim, para a aula em si, uma questão nova, aí eu dou mais tempo. Mas se já foi para casa, aí o tempo eu tenho que redimir. Um cheiro de perfume aqui. Não sei qual é, não. Sim, vamos vendo aí. 20 horas e 18 minutos. Nós já vimos uma questão, estamos na segunda. Só vai faltar uma para a gente ir também encerrar no tempo e se encontrar, ou continuar, que acho que vocês ficam, parece. Bom. E dessa aí, qual a resposta? Tô aguardando mais gente, viu? Se manifestar. É a letra E. Eu vou de C. Eu acho que é a E. Boa. Eu acho que é a C. Que bom. A variedade está grande aí. E, felizmente, eu já verifiquei a resposta certa. Essa questão aqui, que eu não vou precisar ler hoje, não vou ler com vocês, não. Só tem mais uma questão antes de finalizar aqui. A gente vai passar só um tempinho aí do horário, desculpa. É uma questão que envolve gramática normativa. Geralmente a competência 1 do Enem, tá bom? Pensando no Enem. Ela quer que você saiba escrever de maneira padrão. Pronto. Diz assim, ó. Façamos o seguinte, a gente ressuscita o Bin Laden e mata ele de novo. A frase está ali.
Nós vimos mais cedo que tem a norma culta e a norma não culta. A norma popular, como vamos chamar assim, a certa e a errada para algumas linguagens também. Você diz e escreve de várias maneiras e você vai se comunicar porque as pessoas entendem além da gramática normal ou normativa e culta. Quando você diz e mata ele, eu digo isso, vocês dizem isso, eu vi ela, eu vi ele, eu comi isso, eu comi aquilo, né? Mas na escrita, esses pronomes ele, tu, nós, não pode ser complemento verbal, não pode ser. Então, essa frase aí, mata ele, matamos ele, embora a gente compreenda, ela não vai ser ponto positivo na redação. Não vai. Então, a letra C está fora. Eu vi dizer letra A. Fazemos o seguinte, a gente ressuscita o Bin Laden e lhe matamos de novo. O li é só quando diz assim, quem mata, mata a algo. Não, você mata algo. Então, o li não representa esse objeto indireto. Não pode ser usado o li, não. A resposta certa é o contrário da A, que aí cai justamente na letra E. Façamos o seguinte, nós ressuscitamos o Bin Laden e o matamos de novo. Quem mata, mata algo. Verbo transitivo direto, de objeto direto, e quem representa o objeto direto nos pronomes oblíquos é o a, os, as, inicialmente. Gente, para essa questão, tudo ok com vocês? Sim. 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 Última questão de agora. Para a gente fechar e ficar em igualdade aqui, né? Igualzinha. No riscado. Só o tempo não foi o mesmo. Eu não vou ler também. Vou dar um tempinho para vocês lerem aí, 2, 3 minutos tranquilo. Que a gente está dentro da previsão normal, né? Rodear. Ouvi. A tá com moral. A tá com moral. E é uma questão interessante que tem que aprender hoje, viu? Esse A tem que aprender hoje. Vou comentar que já apareceu uma resposta, a gente já pode adiantar. Nós temos aqui um assunto chamado marcadores de plural. Existem vários, eu não vou tentar citar para não ficar embolando com vocês, vou ser objetivo. Mas, entre outros marcadores de plural, além do S, que é um marcador de plural muito forte, o M também é um marcador de plural forte, o tio também é marcador de plural. Fígado tem, é como se fosse ele tem. Tá certinha a frase ali, não tem nada a mudar. Se fossem fígados, seriam eles. Aí, ó, seria o circunflexo. Então, letra A, não. Nessa questão, a resposta certa é a letra E. Cuidá-lo por cuidar dele. Mas, Roberlão, o cuidar dele pode ser tão errado assim. Pois é, às vezes o que parece errado é o que está certo. Cuidá-lo tá tão assim, parece tão elegante, mas não é bem assim que a coisa. Não é assim que o barco navega, não. Quem cuida, cuida de. Existe já uma construção até divulgada. Quem cuida, cuida de. Então, é cuidar dele, não é cuidá-lo. Não vai. Então, a resposta dessa questão é letra E. Gente, são 20 horas e 24 minutos. A gente vai dar aquela pausa, né? Que Cláudio está entrando, para a gente bater um papo com vocês. Eu vou encerrar essa gravação e a gente vai começar uma outra conversa. Então, aqui encerrando a gravação, às 20 horas e 24 minutos, dia 22/7/2021, canal Gramática Nova, com as galerinha top aí do curso comunitário Cajazeiras, ou Cajazeira, ó, tô no plural. Então, encerrando aqui. Depois visite nosso canal.